Então, vamos lá. Continuando ainda com as hepatopatias difusas, a gente tem a hepatopatia crônica, né? Que acompanha geralmente a cirrose. O que a gente vai ver, então, na hepatopatia crônica? A gente vai ver um aumento difuso da ecogenicidade do parênquima hepático, que é oriundo da fibrose. A fibrose também vai causar uma alteração, né, como fibrose é um tecido mais atenuante, né, do que o parênquima hepático normal. Então, por isso que a gente vai ter, então, essa ecogenicidade aumentada, tá? Além disso, a gente pode ter uma ecogenicidade mista também, né? Aumento de ecogenicidade com áreas de hipoecogenicidade. Essas áreas de hipoecogenicidade podem ser de inflamação ativa, pode ser de edema, né? Um infiltrado ali líquido naquela região, de necrose, às vezes a gente tem uma área hipoecóica, que é oriunda de necrose naquela região, pode acontecer também, né? Tudo aquilo que causa necrose, eu acho que a Carla deve ter falado para vocês lá no baço, geralmente é acompanhado de redução da ecogenicidade, né? Devido à presença, né, de aumento de líquido ali naquela região, né? De destruição celular vai fazer com que aumenta o conteúdo líquido ali naquela região, causando, então, uma redução da ecogenicidade. Lembrando também que a gente pode ter nodulações, né, nódulos regenerativos ali na região, que também vão causar um parênquima mais com áreas hipoecogênicas, né, uma hiperplasia. Além disso, com a evolução da hepatite crônica, a gente vai ter o quê? Cirrose. Em casos de cirrose, a gente vai ter o quê? Um fígado com um tamanho reduzido, uma microhepatia, né? Que ele vai realmente, de tanta fibrose, ele vai reduzindo a sua dimensão. A gente vai ter uma hiperecogenicidade, contorno irregular, né? A gente vai ver aquele contorno com os bordos todos irregulares ali na região, e a gente pode confundir a cirrose com neoplasia, porque dá nodulações, né? A fibrose vem acompanhada de nodulações. Como que a gente pode fazer uma diferenciação baseada na imagem, né? Geralmente a cirrose vai causar uma redução do parênquima hepático e geralmente as neoplasias vão culminar com aumento, né, do fígado, né? Vão causar hepatomegalia. Então a gente pode utilizar, né, essa diferença para diferenciar os dois. Mas é claro que são diagnósticos mesmo histopatológicos, né? Então, lembrando lá da peça anatômica, como que fica, né, no aspecto macroscópico da doença, a gente vai ter um fígado todo irregular devido à fibrose do parênquima hepático, e isso é o que a gente vai ver também na imagem. A gente vai ver linhas hiperecóicas no parênquima. Essas linhas hiperecóicas, tá vendo que parece um aspecto rendilhado, né, espalhado no parênquima? Esse aspecto rendilhado é devido à fibrose no parênquima. Então, no começo da cirrose, a única coisa que a gente vai ver é isso, um aspecto rendilhado do parênquima. A partir do momento que a cirrose vai evoluindo, né, a gente vai começar a ver esses bordos irregulares, nessas nodulações, esses bordos bem irregulares aqui. Esses bordos irregulares são devidos à evolução da fibrose, que vai dando esse aspecto mesmo de nodulação. Por isso que, às vezes, a pessoa que está começando confunde isso com neoplasia, né? Mas, na verdade, são nodulações oriundas da fibrose causada pela cirrose, né? De uma hepatopatia crônica. Então, outras apresentações, a gente vai ver um fígado hiperecóico, com um aspecto bem irregular do parênquima, com áreas hipoecóicas, que pode ser oriunda da hiperplasia nodular que acompanha a doença. E, além disso, a gente vai ver quando tem efusão peritoneal, né? Esse PE aqui é de pleuroeffusion, aqui, a gente vai ver uma separação dos lóbulos
pela efusão, a gente consegue ver, então, a separação entre os lóbulos hepáticos, né? A gente consegue ver a diferenciação. Então, aqui a gente tem a efusão peritoneal, um parênquima hepático todo alterado, contorno irregular, com linhas hiperecóicas de fibrose, caracterizando, então, uma suspeita de cirrose. Isso aqui é suspeita, mas é quase 100% de chance de bater o martelo, tá? Quando está com esse aspecto, assim. E aqui, nódulos hipoecóicos, um fígado com contorno totalmente irregular, sugerindo, então, fibrose do parênquima e, então, a cirrose. Geralmente, quando o paciente tem cirrose, ele vai ter ascite, né, que é a efusão peritoneal, devido, né, a uma hipoproteinemia, né, um fígado que está em falência renal, ele não vai produzir mais albumina, vai entrar em falência, então a gente vai ter, então, essa ascite. Acompanhado dessa ascite, a gente vai ter outros achados, né, que vai ser também o edema do aumento, né, não confundir isso, por exemplo, com uma pancreatite. A gente também tem edema pancreático, que não é devido a uma pancreatite em si, mas é apenas um edema do pâncreas devido à proteína baixa do paciente. Outro motivo também que leva à produção, né, de ascite nesses pacientes é a hipertensão portal. Por que que esse paciente apresenta hipertensão portal? Porque o fígado está tão fibrosado que vai comprometer a complacência, né, da parede dos vasos porta, fazendo com que aumente, então, a pressão na veia porta, né, o que é caracterizado como hipertensão portal. Lembrar que nos cães, eles não têm muita hipertensão portal, por quê? O cão, ele é muito bom em fazer circulação colateral. Por isso mesmo que o cão não infarta, né, geralmente. Que a partir do momento que ocorre a obstrução de uma coronária, ele faz circulação colateral, ele mesmo se autocura ali, né? Por isso que a gente não tem casos, quase não tem casos de infarto em cães, devido a essa capacidade que ele tem de fazer circulação colateral. A mesma coisa acontece aqui no fígado. A partir do momento que aumenta a pressão na veia porta, a gente vai ter formação de vasos colaterais da veia porta. A veia porta começa a se ramificar, né, a criar vasos, portas, acessórios ali na região da veia porta para diminuir a pressão na veia porta. E isso a gente chama de shunts portosistêmicos adquiridos. Então, é comum a gente ver uma veia porta parecendo uma árvore nesses cães que têm essa cirrose já, né? Então, a veia porta cheia de raminhos, porque são raminhos que foram criados para aliviar a pressão ali na região da veia porta. Então, a gente vai ver a veia porta e ramificações. Essas ramificações também podem acontecer perto ali da veia esplênica. O baço ele vai drenar a veia porta. A partir do momento que a veia porta está com o aumento da sua pressão, ele começa a formar vasos aqui na veia esplênica para aliviar a pressão. Então, às vezes, a gente vai ver várias estruturas tubulares ali naquela região que vão ser esses shunts portosistêmicos adquiridos, que foram adquiridos para aliviar a pressão. Às vezes, a gente não vai ver no Doppler, né, na avaliação Doppler, aumento da pressão na veia porta em si, mas vai ver a presença desses shunts adquiridos, que foram adquiridos devido à hipertensão portal, tá? Só uma curiosidade mesmo em relação aos cães. Gato quase não entra em cirrose também não, tá? Geralmente eles têm hepatopatia crônica, mas nunca vi cirrose em gato, na verdade. Vamos... Peraí, deixa eu só tirar essa bolinha. Olha só.
Aqui é um fígado com nódulos hipoecóicos por todo o parênquima, presença de efusão peritoneal e o contorno totalmente irregular desse fígado. Deixa eu só voltar aqui para mim. Isso. Vamos voltar aqui. Então, aqui mostrando o contorno irregular, os nódulos hipoicóicos espalhados no fígado. Aqui, a gente consegue ver o contorno irregular do fígado. Olha só, cheio de nodulações aqui no contorno do fígado. Presença de efusão, né, peritoneal. E um fígado totalmente irregular, né? A gente vê que o contorno realmente tá bem irregular. E nodular. Aí ele fala aqui que pode ser confundido com uma doença metastática ou mesmo uma neoplasia hepática, né? A gente tem que fazer a diferenciação. E aquilo que eu falei para vocês, ó, que a gordura do abdômen, né, ou o aumento também, ele vai ficar edemaciado devido à efusão pleural, peritoneal, e a hipoalbuminemia e a hipertensão portal. Todos esses fatores, né, levam a esse edema, né, desse aumento e também a efusão em si. E aqui, gente, ele está mostrando a veia esplênica. Mas... Na verdade, é veia hepática, isso aqui ficou errado, tá? A veia hepática que está, no geral, o que significa esse azul e vermelho para gente no Doppler? O azul significa que o fluxo está indo contra o transdutor e o vermelho a favor do transdutor, que é essas barrinhas aqui que a gente utiliza. Então, o fluxo que está indo em direção ao transdutor, aproximando do transdutor, é vermelho. E o fluxo que está indo contra o transdutor é azul, tá? Se afastando do transdutor. Quando a gente tem hipertensão portal, a veia deveria drenar lá para a veia cava caudal, certo? A partir do momento que a gente tem um aumento da pressão, a gente vai ter um fluxo reverso. Por quê? Ela tinha que ser azul, fica vermelho, então está contra, indicando que o fluxo está reverso devido à hipertensão portal, tá? A pressão está tanta que o fluxo que deveria ir está voltando, né? Devido a esse aumento da pressão ali no vaso, tá? Por isso que a gente usa o Doppler só para identificar isso. Aí ele falando que, mas ele não está mostrando não, tá? Mas ele só falando que ele fez a avaliação da veia cranial renal esquerda e viu que tinha uma conexão com a veia porta, né? Então, a gente pode ter esses shunts adquiridos devido à hipertensão portal, tanto ali na vasculatura renal, quanto na vasculatura esplênica, tá? Então, a gente tem que avaliar essas duas vasculaturas para ver se não tem shunts adquiridos ali na região. Aqui só mostrando para vocês casos graves de cirrose, a gente vai ver isso aqui mesmo. Aqui jaz um fígado, né? Fígado não tem, né? O que a gente vê aqui nessa imagem? É até estranho, né, que um cachorro chegue vivo nesse estágio. A gente tem um fígado, um resto de fígado, uma vesícula biliar boiando aqui, né, consistente com microhepatia, uma efusão pleural grave,
um contorno irregular, não está tão irregular quanto aquele do vídeo do livro, mas a gente tem sim um contorno irregular, um fígado pequeno, sugerindo então uma cirrose. Aqui é outro vídeo também mostrando, ó, uma vesícula biliar. A vesícula biliar chega a ficar grande, por quê? O parênquima hepático está reduzido, então a gente vai ver uma vesícula biliar mais proeminente, porque o parênquima hepático que contorna ela está com dimensões reduzidas. E a gente tem um fígado totalmente heterogêneo, com áreas hiperecóicas sugestivas de fibrose. É isso. E a gente chega em casos extremos, igual esse aqui, que não entende nem como que o paciente está vivo. Isso aqui é fígado, gente. Isso aqui é vesícula biliar, isso aqui é fígado, o resto é tudo efusão, com fibrina. É um fígado realmente que não tem mais, né? Não tem mais o que ser feito aqui nesse caso. E também alterações hepáticas difusas podem ter envolvimentos neoplásicos, né? O envolvimento difuso do parênquima hepático, ele é pouco comum, mais comum da gente ver vão ser as nodulações focais, mas ele também pode acontecer. Geralmente, o envolvimento difuso, ele vai estar associado às neoplasias de células redondas, que é o linfoma e o mastocitoma. O linfoma, geralmente, ele vai causar vai causar qualquer coisa, né? Linfoma, ele pode causar hipoecogenicidade, um parênquima difusamente hipoecóico, ou um parênquima difusamente hiperecóico, ou um parênquima de ecogenicidade mista, né? No caso do linfoma. O mastocitoma, ele pode causar uma hiperecogenicidade, né? Um fígado mais hiperecóico, e os tumores malignos, geralmente, quando eles causam alterações difusas de ecogenicidade, a gente vai ter ecogenicidade mista com áreas de cavitações. Essas áreas de cavitações, áreas hipoecóicas, elas podem ser oriundas de hemorragia focal, ali daquela neoplasia, áreas de necrose ou áreas de inflamação, tá? Quando a gente está falando de neoplasia, que a gente vê uma área, uma coleção líquida ali, uma cavitação líquida, a gente vai pensar sempre em hemorragia, necrose ou inflamação daquele tumor ali focal. Aqui são todas imagens de livro, mas para mostrar para vocês as alterações que a gente não tem, né, uma alteração que é característica de um tipo de tumor específico. É sempre para a gente chegar ao diagnóstico final, ele vai ser realmente histopatológico. Isso aqui são 4 imagens distintas, né, de pacientes portadores de linfoma hepático. O que a gente vê nesse paciente aqui? Uma ecogenicidade reduzida, com aumento, uma hepatomegalia, né? O fígado fica mais redondo, está passando aqui o estômago, e era um paciente com linfoma. Esse outro caso, a gente tem um paciente com fígado com aumento da sua ecogenicidade. Quando a gente compara aqui o fígado com o baço, né? A gente tem um fígado mais hiperecóico em relação ao baço, e era linfoma. Aqui a gente tem outro caso, um fígado com uma alteração difusa, porém com áreas focais aqui, né, circunscritas aqui de redução de ecogenicidade, que podem ser áreas de necrose focal, podem ser hematomas, né, focal, hemorragia focal, e era linfoma. A gente tem outro aqui, fígado heterogêneo, com redução da ecogenicidade, mas ele não está tão grande. Ó, diferente desse aqui que está com bordo redondo, além do estômago, aqui a gente vê o estômago aqui e o bordo está normal, né? Está afilado como tem que ser. Só que ele está um parênquima heterogêneo e é um parênquima, olha aqui, o ligamento falciforme,
um fígado que está com o parênquima mais escuro, né, mais hipoecóico em relação ao ligamento falciforme, como tem que ser, só que é um parênquima heterogêneo, com áreas de infiltrado aqui, e era linfoma. Então, o linfoma tem aspectos diversos de apresentação, né? Então, a gente não pode diagnosticar um linfoma hepático só com base na imagem. É claro que, se o paciente tem uma linfadenomegalia difusa, né? E a gente consegue ver linfonodos abdominais também difusamente aumentados, com características neoplásicas, que depois a gente pode discutir isso numa aula específica de linfonodo, a gente vai sugerir linfoma hepático, né? Quando tem essas alterações hepáticas. Pode sugerir, mas é claro que o diagnóstico vai ser só histopatológico também. Tá? Aí, no caso, seria linfoma metastático, né, hepático. Aqui, 2 casos distintos também de apresentações de mastocitoma. Nesse caso aqui, a gente tem um aumento difuso da ecogenicidade do parênquima, quando comparado aqui com o baço, né, ele está difusamente aumentado, tem perda de definição dos vasos, né, portais, e era mastocitoma, tá? E era um fígado que aparentemente está um pouco aumentado, né, porque ele está um pouco além aqui do estômago e do baço. E hemastocitoma, aumento difuso de ecogenicidade. Neste outro caso, a gente tem um fígado que aparentemente está até normal, o parênquima, né? A gente vê um fígado está um pouco mais heterogêneo, mas está até perto do normal. Aqui é o ligamento falciforme, ele está mais escuro, como deve ser, não está tão escuro, mas a gente consegue ver que ele está além aqui do estômago, então tem uma hepatomegalia, e o diagnóstico citológico, patológico, foi de mastocitoma hepático. Hemangiosarcoma também tem apresentações difusas. Aqui a gente tem um fígado com áreas de infiltrado hipoecóico, a gente tem irregularidade aqui da parede da vasculatura portal, então é como se a parede da vasculatura portal tivesse sido comprimida, né, por esse fígado que está inchado, e foi diagnosticado hemangiosarcoma, tem áreas aqui hipoecogênicas, só que a gente fala que é uma alteração difusa, porque ele não tem um nódulo definido, né? É um fígado que está com aumento de seu volume, ele está arredondado, tem áreas de hipoecogenicidade, então tem alteração difusa do parênquima, comprimindo aqui as veias portais, aqui na região. Aqui, outro caso de hemangiosarcoma, a gente já tem um fígado que lembra um fígado de cirrose, né? Então, por isso que a gente tem que fazer a diferenciação, porque realmente pode parecer uma cirrose, mas era um hemangiosarcoma, tá vendo que é um fígado que tem contorno irregular, tem efusão pleural, é um fígado que era um fígado de hemangiosarcoma. O que a gente vai colocar no laudo nesse caso? A gente pode colocar que é um fígado que tem aumento difuso de ecogenicidade, com nodulações, com áreas hiperecóicas sugestivas de fibrose, com presença de efusão pleural, sugerindo uma hepatopatia difusa, e aí a gente pode sugerir diagnósticos diferenciais, cirrose, neoplasia, e aí o diagnóstico diferencial vai ser citológico, né, histopatológico. Aqui a gente tem outra apresentação agora de carcinoma hepatocelular, 2 apresentações distintas. Aqui a gente tem contorno irregular, né, do parênquima, a gente tem reforço acústico aqui posterior a áreas císticas. Isso aqui, para saber se é uma área cística mesmo, é só depois que a gente colocar o Doppler, né, e ver que não tem vascularização, mas é bem característico também esse reforço acústico posterior aqui à área cística. Essa área cística pode ser o quê? Pode ser hematoma, pode ser necrose, né, então tudo isso pode estar presente. O fígado está mais escuro do que o ligamento falciforme, aqui de cima, e ele está aumentado de tamanho porque ele está passando aqui o estômago, né? Então, tem hepatomegalia e alteração difusa no parênquima hepático, né? A gente não vê mais tanta definição de vasos, então tem uma hepatopatia difusa,
que após a alteração ultrassonográfica fez o diagnóstico histopatológico de carcinoma hepatocelular. É um fígado totalmente alterado, né? Aqui tem vesícula biliar, e a gente tem áreas císticas, complexas, tá vendo que... Por que eu falo que é um cisto complexo? Porque é um cisto que tem trabeculações, né? O cisto simples seria um cisto só redondinho. O cisto complexo é aquele que tem septações, trabeculações, então a gente já caracteriza ele como cisto complexo. Além dessa área cística, né, que pode ser necrose ou hematoma, a gente tem também uma alteração difusa de ecogenicidade, né, tá com a ecogenicidade heterogênea, porque tem áreas hipoecóicas, tem perda da definição da vasculatura, a gente vê aqui um vaso porta, mas a gente tem já comprometimento da avaliação, né, do parênquima, a gente não vê com tanta definição mais os vasos portas, e essa alteração difusa, né, do parênquima foi diagnosticado como carcinoma hepatocelular. Só mostrando aqui um outro caso agora com o aspecto macroscópico da alteração, né? A gente tem aqui um fígado com o parênquima totalmente alterado, né? A gente não tem definição de vaso, não tem definição de parênquima, mas a gente tem um parênquima totalmente de aspecto heterogêneo, com áreas hipoecóicas, hiperecóicas, infiltradas, aumento de ecogenicidade de tecido aqui peritoneal. Esse aumento de ecogenicidade de tecido peritoneal pode indicar inflamação focal, né, do peritônio, uma peritonite focal. Como tem líquido livre aqui na região, pode indicar também que tem sangramento, tá? A partir do momento que a gente tem líquido livre ali perto do fígado e tem aumento de ecogenicidade do tecido peritoneal, a gente pode sugerir que tenha algum grau de sangramento naquele paciente, tá? Quando a gente tem a suspeita de neoplasia, tá? A gente pode sugerir sangramento nesses casos. E no aspecto macroscópico, a gente vê também que o parênquima hepático está totalmente comprometido, né? Principalmente aqui nos lobos do lado direito. Tem outras alterações difusas que podem comprometer o parênquima hepático, só que são menos comuns. Como eu falei para vocês lá no começo da aula, o fígado também pode ter comprometimento por deposição de amiloide, né, que é a amiloidose, que é comum em Charpey e Show também pode acontecer. Em gatos, abissínios e siamês também pode acontecer amiloidose, e geralmente na amiloidose a gente vai ver um fígado com ecogenicidade mista, com focos hipoecóicos no parênquima hepático, tá? Ou a gente pode ter também uma alteração hepática pouco usual, que é a síndrome hepatocutânea, né? Um paciente que tem dermatite superficial necrolítica acompanhado de alteração hepática. O que a gente vai ver nesse paciente? Vai ver um fígado difusamente hipoecóico hiperecóico com regiões hipoecóicas. Ele vai ficar com aspecto de favo de mel, né? Bom, a gente vai ver várias regiões hipoecóicas com uma limitação hiperecóicas, geralmente com máximo de 1,5 cm de comprimento, essas alterações. Então, é um paciente que vai apresentar lesão de pele, geralmente aqui ao redor dos olhos do paciente, e isso no caso da hepatite hepatocutânea, tá? E a gente vai ver esse aspecto que a gente caracteriza como aspecto de favo de mel. É um fígado que tem várias linhas hiperecóicas e nodulações hipoecóicas, apresentando mesmo esse aspecto de favo, né? Lembrando lá da colmeinha da abelha. E aqui eu trouxe para vocês um quadro que foi adaptado não, é o quadro que está lá no livro mesmo, um e-book da professora Daniela Garcia, que é aqui do Brasil mesmo. Esse quadro é muito interessante porque ele traz as alterações difusas do parênquima hepático e o que a gente vai encontrar de alterado
no ultrassom, né? Na hepatite aguda, né, que pode ser a hepatite tóxica também, lá da Biometra, o que que a gente vai ver? Um fígado de tamanho normal, aumentado, com redução da ecogenicidade, tá? Aquele fígado escuro, isso aqui é só para a gente fazer uma revisão de tudo que a gente já viu, né? Então, vai ser um fígado escuro, com realce da vasculatura portal, de tamanho normal a aumentado, na hepatite aguda ou tóxica. Na hepatite crônica, a gente vai ver um fígado que pode estar de tamanho normal, pode estar de tamanho aumentado, né, dependendo da cronicidade do problema, ele ainda pode estar aumentado de tamanho. E a partir do momento que fique mais crônico, ele vai estar diminuído de tamanho. E ele vai ser um fígado hiperecogênico a heterogêneo, né, que tem aquelas nodulações hipoecóicas também. No caso de lipidose, né, que é o infiltrado gorduroso, o que a gente vai ver? A gente vai ver um fígado de tamanho normal a aumentado e a gente vai ver um fígado mais hiperecóico ou heterogêneo, né, dependendo se ele tem uma infiltração homogênea ou heterogênea, que às vezes o fígado está infiltrado de forma heterogênea, então ele fica ainda com umas áreas meio hipoecóicas, que é uma infiltração que ainda não aconteceu em todo o parênquima, né? Então é normal a gente ver esse fígado mais heterogêneo também em casos de infiltração gordurosa. Na hepatopatia esteroidal, que é o comum dos pacientes que estão em tratamento com esteroides ou que têm hiperadrenocorticismo ou diabetes, o que a gente vai ver? Um fígado normal, aumentado, mais hiperecóico em geral, ou pode ser heterogêneo, porque ele pode vir acompanhado da hiperplasia nodular, certo? Lembra que eu falei disso também. Na amiloidose, a gente vai ver um fígado normal, aumentado, hipoecogênico ou heterogêneo, né? Então, na amiloidose, ele vai estar hipo e não hiper. No processo inflamatório, sistêmico e toxêmico, que é o que eu falei aqui na hepatite aguda também, a gente vai ver o fígado normal aumentado e hipoecóico. Então, no paciente com piometra, é essa alteração que a gente vai ver. Normal aumentado e hipoecóico. Na hiperplasia nodular, a gente, em geral, é um fígado de tamanho normal. Por que que na maioria das vezes ele vai estar aumentado? Porque ele vai estar acompanhando a hepatopatia esteroidal, tá? Então, a gente pode ter um fígado também aumentado aqui. E heterogêneo, né? Porque ele vai ser um fígado cheio de bolotinhas hipoecóicas espalhadas no parênquima. Na cirrose, a gente vai ter um fígado normal ou diminuído, na maioria das vezes diminuído, e hiperecóico ou heterogêneo, né? Dependendo se ele está com nodulações naquele parênquima. Na metástase, né, na doença metastática, né, oriunda de outra neoplasia sistêmica em outro órgão, a gente vai ver o quê? Um fígado normal aumentado, lembrando que geralmente as neoplasias, elas não vão causar diminuição de volume, né? Exceto que linfoma e mastocitoma que pode ser que cause, mas em geral o fígado vai estar aumentado de tamanho, que ajuda a gente a diferenciar da cirrose. E a gente vai ter um aspecto mais heterogêneo. Na congestão, a gente vai ter um fígado aumentado de volume, porque ele vai ser um fígado que vai estar com maior volume de sangue do que deveria. Então, por isso que ele causa esse aumento de volume. E vai estar hipoecóico, porque vai ter mais sangue circulante. Sangue é líquido, faz, então, diminuir a ecogenicidade do parênquima hepático. Na hepatite, dependendo, né, que a gente já falou de hepatite crônica, aguda, né, então dependendo, a gente pode ter um fígado normal, aumentado ou diminuído, dependendo da cronicidade daquela hepatite, e heterogêneo, geralmente. Lembra lá daquele vídeo da hepatite piogranulomatosa que a gente viu, né, que era um fígado de ecogenicidade reduzida, porém com focos hiperecogênicos espalhados no parênquima, por isso que a gente fala que é um aspecto de ecogenicidade heterogênea. No linfoma, ele pode ter todos os aspectos possíveis, né? Ele pode estar normal, pode estar aumentado, pode estar diminuído, pode estar hiper, pode estar hipo, pode estar heterogêneo. Então, o linfoma pode estar de todo jeito. E no mastocitoma, ele pode estar normal, aumentado ou diminuído, só que geralmente ele é hiperecóico, né? O mastocitoma, ele já tem uma apresentação mais hiperecóica, diferente do linfoma que pode estar de todo jeito.
Vamos agora entrar nas hepatopatias focais. Aí a gente vai falar das hepatopatias focais e vai dar um intervalo, e depois do almoço a gente vai falar das doenças do sistema hepatobiliar e das doenças vasculares. Também a gente tem uma tabelinha de diagnósticos diferenciais aqui, que é do livro da professora Dominique Pennick, e a gente pode ter alterações focais. A Fran aqui já está misturando tudo, né? Ela está perguntando aqui, quando a gente tem um paciente com endocrinopatia e cardiopatia associada? Então, aí a gente pode ter um aspecto como o fígado vai continuar hiperecóico, Fran, porque ele já vai ter sido infiltrado por gordura, certo? Só que a gente vai ver uma dilatação das veias hepáticas, né? Então a gente vai ver congestão venosa, mas ele não fica hipoecóico mais não, porque ele já está hiper devido à infiltração gordurosa. Quando a gente for falar das alterações vasculares, eu vou mostrar para vocês como que fica o aspecto da dilatação das veias, tá? Aí você vai ver realmente como é que vai ficar. Dentre as alterações focais, a gente pode ter alteração focal que vai causar uma lesão anecóica, né? Que é uma coleção líquida ali focal. A gente pode ter uma alteração que vai causar uma lesão focal hipoecóica, ou hiperecóica, ou de ecogenicidade mista, né? As duas ecogenicidades juntas. Alterações focais que causam coleção anecóica, como eu falei para vocês, é uma coleção líquida, né? Em geral. A gente pode ter alteração focal anecóica oriunda de uma lesão cística, né? Pode ser um cisto simples ou complexo, como eu já falei para vocês. O simples vai ter um contorno hiperecóico sem conteúdo, ou complexo quando ele tem septações, ou ele tem conteúdo também, né? A gente pode ter conteúdo dentro do cisto, que não é só anecóico. A gente pode ter tumores císticos também, que vão causar cistos no parênquima hepático, principalmente no gato, porque o gato, ele tem muito tumor da árvore do sistema hepatobiliar, carcinoma hepatobiliar. Então, ele vai causar um aspecto cístico focal. A gente pode ter conteúdo anecóico de origem de necrose, né, focal, ou de abscesso, também, né, coleção líquida, e hematoma, tá? Um paciente foi atropelado, por exemplo, ele pode ter um hematoma focal, um parênquima hepático que vai causar uma coleção líquida anecóica ali na região. Só que o hematoma, ele tem idades, né? Então, ele vai evoluindo. Primeiro ele fica anecóico, depois ele vai ficando mais hipoecóico, depois ele pode ficar um pouquinho mais hiper, que ele já está de ecogenicidade mista, né, que ele já está sarando, né, na verdade. Então, a gente pode acompanhar a evolução do hematoma para ver a resolução do quadro também, tá? Lesões focais hipoecóicas pode ser de hipoplasia nodular, hiperplasia nodular, que eu já falei para vocês, né, que são aqueles focos nódulos hipoecóicos espalhados pelo parênquima, pode ser lesão metastática, pode ser linfoma. Então, o linfoma, ele pode aumentar o parênquima aumentar a ecogenicidade de forma difusa, pode causar lesões nodulares, linfoma aparece de todo jeito. Pode ser neoplasia primária, uma lesão focal hipoecóica, pode ser abscesso. Quando eu for falar de abscesso para vocês, eu vou mostrar que ele tem algumas alterações que sugerem para a gente que aquilo é um abscesso e não é neoplasia, outra coisa. Pode ser necrose tumoral, hipoecóica, hematoma, que eu já falei para vocês, ou um cisto complexo, né? Que o cisto ele pode ter conteúdo também. A gente pode ter uma lesão hiperecóica nodular também, que pode ser de hiperplasia nodular. Hiperplasia nodular pode ser tanto hipo quanto hiper, quanto de ecogenicidade mista. A gente pode ter neoplasia primária, metástase, mineralização ou coleritíase. Lembrar que, como a gente não vê os ductos, às vezes a gente tem um foco de mineralização focal ali, que na verdade é um pequeno
cálculo que está na árvore biliar, mas que a gente não está vendo dilatação ali da árvore biliar, mas aquele foco de mineralização está dentro do sistema biliar intrahepático, tá? Lembrar disso. Pode ser abscesso, também pode ser lesão hiperecóica, pode ser gordura ou mielolipoma. A Carla deve ter falado para vocês que no baço é bastante comum a gente ver lesão hiperecóica ali associada aos vasos, que é mielolipoma, que é infiltrado gorduroso focal. No fígado também ocorre. É menos comum do que no baço, mas também pode ocorrer. Pode ser granuloma, né, cicatricial ou piogranulomatoso, por exemplo, aquele caso que a gente mostrou do gatinho com PIF, que tinha várias lesões hiperecóicas, e aquilo podem ser granulomas piogranulomatosos, né, de infiltrado mesmo, de inflamação. A gente pode ter gás? Pode ter gás no fígado? Pode. Em que caso? Caso de abscesso. Então, uma área hiperecóica ali no fígado pode ser oriunda de produção de gás no parênquima hepático. Clipe metálico. Que caso que a gente vai ter um clipe metálico no parênquima hepático? Por exemplo, um paciente que fez correção de shunt intrahepático. Ele vai ter um clipe metálico no parênquima, que é justamente o negocinho lá que eles usam para fechar o shunt. Ou um corpo estranho, sei lá, o paciente apresentou uma contusão perfurante lá por entrou, sei lá, um clipe mesmo dentro do espaço intercostal e perfurou o parênquima hepático, a gente vai ter também essa lesão hiperecóica, que é um corpo estranho, também acontece, tá? Ecogenicidade mista, a gente vai ter em casos de hiperplasia nodular, como eu falei, neoplasia, metástase e abscessos, também pode causar ecogenicidade mista, porque geralmente ele tem um componente líquido, um componente gasoso associado, e em caso de hematoma, dependendo da idade do hematoma, ele pode aparecer com ecogenicidade mista. Os cistos, como que eles são caracterizados, né, na imagem? Vão ser estruturas de paredes finas com conteúdo anecoico, conteúdo líquido. Ele pode ser congênito ou adquirido. Congênito, geralmente pensando em gatos. A doença policística renal, o PKD, ele pode também causar cistos hepáticos, né? Então, às vezes, o paciente vai ter cisto renal e cisto hepático junto, né? Para a sorte dele. O cisto, geralmente, ele não causa alteração funcional no paciente, exceto quando ele se torna tão grande que ele começa a comprimir outras estruturas, por exemplo, o trato biliar, ele pode comprometer ali, causar uma obstrução mecânica, né, ou pode crescer tanto que vai comprometer também a complacência das veias hepáticas, mas, em geral, os cistos são achados benignos, tá? Então, ele pode ser solitário ou múltiplo, pensando na doença policística renal do gato, geralmente, quando ele tem alteração cística hepática, vai ser também múltiplo, vão ser vários cistos. Aí, como são alterações múltiplas, eles vão comprometer o parênquima, né, e vão comprometer a função hepática naquele felino também, né, devido à compressão de outras estruturas que ele vai causar. Aqui eu trouxe só um exemplo de cisto para vocês. É um cisto que pode ser já caracterizado como complexo, porque ele tem um outro cistozinho filho aqui do lado, né? Eu disse que ele está em lobo lateral direito. Por que que eu cheguei a essa conclusão? Porque, aqui é a Mariana, esse aqui é um transdutor linear, porque ele tem aqui, tá reto, tá vendo? Quando o transdutor é convexo, a gente vê uma meia-lua aqui nessa região. Sim. Só que ele é um transdutor linear que eu usei a artimanha de virtual convexo, né? Que geralmente ele é reto aqui. Aí, quando eu ativo o virtual convexo do transdutor, eu abro o leque. Aí ele fica um pseudo transdutor microconvexo. Só que não é porque a cabeça dele é muito grande, né? Aí compromete um pouco
nosso acesso. Além de, eu falei que está no lobo lateral direito, porque provavelmente quando eu vi esse cisto, eu coloquei ele o transdutor estava mais para o lado direito do paciente, né? Então, eu posso sugerir que está no lobo lateral direito, mas, como eu falei para vocês, a gente não consegue muito bem definir os lóbulos pelo ultrassom, tá? E esse cisto estava bem pertinho aqui da vesícula biliar, mas a gente não tem outras alterações em vesícula biliar que sugerem que ele está comprometendo a funcionalidade da vesícula, tá? Então, provavelmente é um cisto inocente. O cachorro tem 15 anos, né? Então, esse cisto não é o que está causando nenhum problema para ela. Aqui é um outro cisto simples, ó, lesão cística, hipoecóica, aqui. Ah, pode ser vaso? Pouco provavelmente vai ser um vaso, porque é até grande, tá vendo? Que é um vaso a gente não vê tão grande assim. Mas, se a gente jogar um Doppler, a gente vai ver que isso daí também não cora, tá? Então, a gente usa o Doppler para diferenciar. E é um fígado que está um pouco aumentado, ó, porque ele está um pouco além do estômago. Outras doenças que causam alterações focais é o hematoma, que eu falei para vocês, né? Hemorragia aguda, geralmente, eu falei errado, né? Ela é ecogênica, porque o sangue que extravasa geralmente vem, ele fica mais ecogênico ali na hora do turbilhão. Mais tarde ele vai ficando hipoecóico ou anecóico até que se forma o coágulo. O coágulo vai ser mais hiperecóico, tá? Então, no primeiro momento que ocorreu ali o trauma, a gente vai ver uma área mais hiperecogênica que indica que está tendo extravasamento de sangue ali naquele parênquima. Mais tarde ele vai ficando hipoecóico, anecoico, até que a gente acompanha e não vê mais nada ali na região. As margens são irregulares ou mal definidas, né? Porque a gente não tem um hematoma ali que forma uma bolinha regular, não. Geralmente ele espalha no parênquima, a gente não consegue definir muito bem as margens daquela lesão. Mas a gente vai acompanhando semana após semana, e pode ser que se formem cistos depois, mas eles vão sendo reabsorvidos, tá? Então, é a evolução do hematoma. É difícil a gente diferenciar um hematoma de um abscesso, de necrose, de tumor. Então, às vezes, a gente pegou um cachorro que acabou de ser atropelado, viu ali uma lesão ecogênica, o aconselhável é a gente acompanhar aquele paciente. Se não tem alteração também que justifica um abscesso, por exemplo, não tem uma leucocitose, então acompanha o paciente, repete daqui a algumas semanas para ver o aspecto daquela lesão, se mudou ou não. Para diferenciar também de necrose, tumor, né, no caso. Então, aqui é uma alteração do livro. Essa lesão aqui hipoecóica, com bordos hiperecóicos, ele traz como hematoma. A gente não tem como saber se isso daí, por exemplo, não é uma lesão neoplásica com uma área hipoecóica sugestiva de necrose. Não tem como diferenciar, tá? A gente vai diferenciar pelo histórico do paciente, né, e por alterações em hemograma do paciente, né? Então, a gente tem que utilizar todas essas ferramentas, né, para chegar no diagnóstico diferencial. Pode fazer uma citologia? Pode também, mas às vezes o paciente está bem, a gente pode só acompanhar com a imagem para ver se essa lesão vai melhorar com o tempo, né? Se melhorar, era hematoma mesmo, provável. Granulomas, a gente vai ter lesões hiperecóicas nodulares que são associadas. Diga. No caso, como vocês não conseguem diferenciar assim, e pede acompanhamento. Geralmente a senhora pede acompanhamento de quanto em quanto tempo, assim, para ver o Pode que ser pode. pode ser com uns 15 dias, porque geralmente quando é hematoma, com 15 dias ele já vai ter solucionado. E tem que ver se o Ah, paciente está bem também, né? E se for uhum, uma suspeita de abscesso, ele vai ter febre, vai ter outras alterações. entendi.
Nos casos de granulomas, que são infiltrados de lesões fúngicas ou de origem de outras infecções, a gente vai ter lesões hiperecóicas nodulares, que foi aquele vídeo que a gente viu lá no começo, que era da peritonite infecciosa felina, né, que vai dar hepatite piogranulomatosa, né, nos gatos. Então, é muito associada à PIF nos gatos, e infecções fúngicas também podem causar essas granulomas em gatos e cães, tá? Então, a gente vai ter esses granulomas hiperecóicos. Esse aqui está até formando um reforço acústico posterior, mas são esses infiltrados hiperecóicos no parênquima hepático. A gente pode pensar em granuloma. Esse que já tinha um granuloma bem maior. Essa imagem está meio difícil de entender, mas aqui havia a porta e granulomas aqui no fígado. Está bem feio esse fígado, né? O normal é a gente vê isso daqui, ó, um fígado mais hipoecogênico com infiltrados hiperecóicos. Se for um gatinho com PIF, né, pensar na hepatite piogranulomatosa. Os abscessos, como que a gente vai ver uma alteração e vai pensar em abscesso no paciente? Quando forem lesões cavitárias, né, que pode ter debris celulares que vão ser, o que são esses debris? São pontinhos hiperecóicos, que geralmente são associados a conteúdo de pus purulento, tá? A ecogenicidade desse conteúdo pode ser anecoico, se ele for mais líquido, e hipoecóico, quando ele tem mais debris, né? E hiperecóico amista, tá? Então, ele pode ter um anecoico com os pontinhos hiperecóicos, a gente fala que é um conteúdo de ecogenicidade mista, tá? A gente pode ter, dentro desse abscesso, formação de linhas hiperecóicas, né, com reverberação. Lembra lá quando a gente deu a primeira aula para vocês, foi a Nayara, que ela falou para vocês que o gás, né, ele tem uma diferença de impedância acústica muito grande em relação ao tecido mole, por exemplo. Uma vez que o feixe sonoro encontra gás dentro de qualquer estrutura, por exemplo, dentro do intestino ou dentro do parênquima hepático, ele vai formar reverberação, pela essa diferença de impedância acústica grande entre o parênquima hepático e o gás. E essa reverberação que vão ser essas linhas hiperecóicas, né, que a gente vai ver que sugere a presença de gás ali dentro daquela lesão. A presença de gás, geralmente ela vai ser associada a quê? A presença de bactéria dentro daquela lesão que está formando gás ali dentro. Gás dentro de lesão de fígado não é normal e sugere, então, a presença de bactéria. Isso também vale, por exemplo, a bexiga. Presença de estruturas formando gás dentro da bexiga não é normal. Isso geralmente sugere cistite enfisematosa, isso aí é a Carla que vai falar para vocês. Então, gás dentro de estruturas onde não deveria ter, sugere presença de bactérias formando gás ali naquela estrutura. Por isso que a presença de gás no fígado geralmente indica presença de abscesso e presença de bactéria formando gás ali dentro, tá bom? Aumento de ecogenicidade da gordura em volta daquela lesão, indicando que tem uma inflamação focal ali naquela região, né? Esse aumento de ecogenicidade a gente chama de esteatite. A esteatite, ela nos auxilia a identificar as alterações. Por exemplo, quando a gente tem um corpo estranho no trato gastrointestinal, a professora Raquel deve ter falado para vocês, a gordura fica toda reativa, tem uma esteatite focal, mostrando que tem uma inflamação focal. Então, é um jeito do organismo mostrar que tem a alteração ali naquela região, tá? Então, sempre quando a gente tem uma alteração de ecogenicidade focal ali perto de uma estrutura que tem uma alteração, a gente vai pensar que aquela estrutura está causando inflamação focal ali na região, tá? A gente pode ter linfadenomegalia regional, não é normal a gente enxergar linfonodo hepático. Uma vez que
tem alteração de inflamação ali focal, a gente passa a enxergar linfonodo que a gente não enxergava, a gente já pensa que tem reação linfática ali da cadeia linfática regional, sugerindo, então, que tem inflamação focal ali, tá? A gente tem que diferenciar o abscesso dos cistos benignos, porque o cisto pode ter hemorragia e pode ter conteúdo debris celular. Como que a gente vai diferenciar isso? Geralmente o abscesso, ele vai ter todas essas outras alterações que não vai ter no cisto, né? A gente vai ter linfadenomegalia, vai ter aumento de ecogenicidade da gordura periférica, vai ter presença de gás, geralmente o paciente vai ter dor, vai ter febre, diferente do cisto, a gente pode ter um cisto com hemorragia ali intracística, mas a gente não vai ter febre, não vai ter linfadenomegalia, não vai ter essas outras alterações esperadas na inflamação, porque o cisto hemorrágico ele não está inflamado, né? Ele só teve uma hemorragia focal ali. E a gente tem que sempre associar aos sinais clínicos que eu já falei, dor, febre, a gente vai ter também alterações no hemograma, no paciente com aumento com leucocitose, né, vai ter todas as outras alterações indicando presença de inflamação naquele paciente. Ele traz essa imagem aqui, que chama atenção. Quando a gente faz uma radiografia do paciente, a gente não espera ver gás aqui nessa região, que é a altura de parênquima hepático. Então, aqui, ó, tem um gásinho no parênquima hepático. Quando fez o ultrassom, foi confirmado mesmo que tinha gás no parênquima hepático. Como que a gente caracteriza que tem gás, então? A gente vai ver focos hiperecóicos e essa reverberação aqui, que são essas caudinhas de cometa. Isso indicando a presença de gás no parênquima hepático, caracterizando, então, que tem gás aqui na região, sugerindo, né, abscesso. Tá vendo que esse aqui não é um abscesso bonitinho, redondinho, a gente só sugere que tem abscesso porque tem essa reverberação, sugerindo a presença de gás ali na região, tá? E aqui a gente tem outra lesão hepática, essa aqui já é mais hipoecóica, só que a gente tem o quê? Aumento da ecogenicidade da gordura ali em volta do fígado, sugerindo, então, uma inflamação focal, sugerindo que possa ter uma peritonite focal, sugerindo que essa lesão pode ser um abscesso. Pode ser um abscesso, né? Isso a gente sugere. Que aí, mesma coisa, às vezes vai ter que fazer intervenção cirúrgica para descobrir o que é realmente, né, uma laparotomia exploratória. Às vezes acontecem uns milagres da vida que a gente vai eu vou mostrar para vocês à tarde nos casos, uma paciente da Mariana que é um milagre da vida, que realmente ela tinha um abscesso e o trem sumiu depois de tratamento, né? E muita oração. Muita oração, né? E então a gente tem que fazer o diferencial pelo aspecto da imagem, o aspecto clínico e acompanhamento do paciente, né? Se o paciente melhorou após a antibiótico terapia e isso teve uma resolução, então provavelmente era realmente um abscesso. Só que é muito difícil a gente conseguir tratar abscesso só com antibiótico sistêmico, né? Então é antibiótico sistêmico e muita oração mesmo, na maioria das vezes tem que fazer intervenção cirúrgica, na maioria dos casos. E aqui é um outro caso que ele traz como abscesso, a gente tem uma lesão focal aqui no fígado, tem presença de gás aqui com reverberação, tem aumento da gordura do tecido, aqui ó, a gordura inflamada, né, sugerindo, então, tem uma peritonite focal ali na região. Outras doenças que causam alterações focais, a hiperplasia nodular, que vocês já viram, lá anteriormente associada também à hepatopatia vacuolar, né? Ela ocorre aproximadamente, eu falei 85, né? 60% dos cães idosos vão ter algum grau de hiperplasia nodular. Às vezes, a gente não vai ver as alterações, porque a hiperplasia nodular, ela pode ser isoecóica. O que é isso? Às vezes o cão ele está cheio de lesões
nodulares no parênquima, mas a gente não vai ver porque essas lesões são isoecóicas. Isoecóica é um termo que a gente usa para falar que a lesão é da mesma cor do parênquima circundante. Então, a gente não vai ver, né? A gente pode ter um paciente idoso com fígado aparentemente normal, aí quando faz, sei lá, faz uma necrópsia, aí vai vir um diagnóstico lá de hiperplasia nodular. Aí eu falo, mas não viu no ultrassom. Pode ser que ele tivesse lesões nodulares, mas que eram da mesma cor do parênquima. Pode acontecer também. Mas, em geral, as lesões nodulares, elas são hipoecóicas em relação ao parênquima. Então, é aquele parênquima que é cheio de bolotinha hipoecóica. Tá? Ou pode ser hiperecóica também, mas na maioria dos casos ela é hipoecóica. Essas lesões vão ser assim, a mesma característica de um hematoma, de um abscesso, de uma necrose. O que vai diferenciar? A distribuição. Geralmente na hiperplasia nodular vão ser várias nodulações hiperecóicas, já hipoecóicas. Já no caso de hematoma, geralmente ele é solitário, no abscesso também, geralmente é a lesão única. E na necrose, em geral, também é uma lesão única, né? Então, a gente vai utilizar esses diferenciais. Mas o diagnóstico definitivo mesmo é por meio da biópsia. Então, aqui, é aquele fígado com aumento da sua ecogenicidade com áreas hipoecóicas, né? Ou pode ser também que ele tenha uma apresentação hiperecóica. Pode acontecer? Pode também. Mas, o geral, geralmente é essa apresentação que a gente vai ver. Aqui, ó, é um fígado com uma lesão focal hipoecóica bem, assim, para quem está começando, às vezes não vai ver diferença, vai ver que o parênquima está mais heterogêneo, mas não vai distinguir isso aqui como uma lesão focal, porque às vezes não consegue ver a delimitação aqui das margens, tá vendo? Que é uma delimitação bem pobre, mas é um nódulo com margem pouco definida, né, que a gente descreve e pode medir, ó, medindo aqui 13 milímetros por 23 milímetros, que é 1,3 centímetros por 2,3 centímetros, tá? Ou ele pode ter uma apresentação horrorosa dessa aqui, ó, uma alteração focal com aspecto heterogêneo, né? Tem áreas hipo, e é uma hiperplasia benigna, né? Então, quem vê, cara não vê coração, como se diz, né? Nem tudo que é feio é sinônimo de morte, né? Pode ser só uma alteração benigna. As neoplasias, as metástases são mais comuns no fígado do que os tumores primários. Então, geralmente, as lesões focais que a gente vai ver em fígado são oriundas de lesões metastáticas em outros órgãos. Principalmente metástase de onde que vão vir essas metástases em geral? De tumores no sistema, no trato gastrointestinal, né, tumor no intestino ou no estômago, vão dar metástase hepática. Tumor de mama pode dar metástase hepática, mas o mais comum de acontecer é metástase pulmonar, né? Então, a gente faz a avaliação ultrassonográfica da paciente com tumor de mama para estadiamento, mas, assim, é mais um check-up do que para procurar tumor mesmo, tá? Porque, em geral, o tumor de mama, ele vai causar mais metástase pulmonar do que abdominal. A gente pode ter alteração hepática focal ou difusa, nesses casos, né, de neoplasia. Então, lembrando lá que a gente falou das alterações difusas, né, que o linfoma, mastocitoma pode alterar difusamente o parênquima hepático, ou podem ser alterações focais espalhadas difusamente no parênquima. As lesões que a gente descreve como lesões em alvos, geralmente tem uma origem metastática, né? Então, o paciente que apresenta uma lesão que tem o centro hipoecóico, não, um centro hiperecóico com uma lesão focal hipoecóica, eu vou mostrar para vocês o que é esse aspecto que a gente fala que é lesão em alvo.
é muito preditivo de lesão metastática, tá? Então, essa lesão em alvo, ela é muito característica de lesão metastática. Então, viu lesão em alvo em fígado, isso é metástase de outro lugar. Então, aí tem que procurar a neoplasia primária, tá bom? Massa solitária hiperecóica, geralmente é carcinoma hepatocelular, quase sempre. A gente põe quase sempre por quê? Porque o diagnóstico é histopatológico mesmo. Lesão, então, nódulo hiperecóico solitário, carcinoma hepatocelular. Lembrando que a hiperplasia nodular também pode causar isso, né? Então, por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico citológico. Lesão focal ou multifocal hiperecóica geralmente é carcinoma, né? Que entra aqui no carcinoma hepatocelular hiperecóico. O linfoma também pode causar alteração focal, que eu mostrei para vocês até naquelas imagens anteriores de linfoma. Lesões cavitárias com vários cistos, né? É bem característico de carcinoma, de cisto, carcinoma hepatobiliar, né? Cistoadenoma biliar benigno ou cistoadenocarcinoma biliar, que é muito comum no gato, né? E a gente tem uma descrição que a gente faz um diferencial entre o que a gente caracteriza como nódulo, né, que vão ser aquelas lesões de até 3 centímetros, a partir do momento que a lesão ultrapassa os 3 centímetros de diâmetro, a gente já vai descrever ele como massa. Então, quando vocês pegarem um laudo que está escrito massa hepática, já pode saber que aquela lesão tem mais de 3 centímetros de diâmetro, tá bom? Então, o que é a tal da lesão em alvo? É essa lesão aqui, ó. A gente tem um centro hiperecóico e um bordo hipoecóico. Isso aqui é a lesão em alvo. Viu essa lesão no fígado? Isso é metástase. Certeza que é metástase de alguma região. Então, lesão em alvo, procura o tumor primário, que é metástase de alguma coisa, tá? A gente pode também ter metástase com outras apresentações. Por exemplo, aqui uma lesão de ecogenicidade mista e aqui uma lesão hiperecóica. E aqui uma lesão mais hipoecóica. Tudo isso era metástase. Mas essa daqui é que é característica de bater o martelo, falar que esse cachorro tem um tumor, tem uma metástase hepática e tem que procurar aonde que está o tumor primário. Carcinoma bem diferenciado, aquele causando uma alteração em massa, tá vendo? Aqui, provavelmente, é aquele acesso que a gente faz pelo espaço intercostal lateral direito, porque a gente está vendo os vasos, ó, veia porta, veia cava, aorta, aqui, tá vendo? E essa alteração em massa aqui no parênquima hepático, um nódulo gigante, carcinoma bem diferenciado. Então, aqui a gente não precisa nem preocupar, tem artigos que falam assim, a gente não precisa preocupar em descrever tudo aquilo que a gente está vendo na imagem. A gente coloca aqui, tem uma lesão nodular, com bordos pouco definidos, de tamanho tal, 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 com ecogenicidade mista, mas não precisa descrever em detalhes. Por quê? O detalhe da imagem não vai fechar o diagnóstico. O que vai fechar o diagnóstico é o diagnóstico histopatológico. Então, a gente não precisa ficar descrevendo em mínimos detalhes. Só fala que tem um nódulo ou uma massa, a localização mais ou menos, mas não precisa descrever em detalhes, porque os detalhes não importam, na verdade, porque não vai fazer diferença para diferenciar o tipo de neoplasia. Só quando é lesão em alvo, né? Aí tem que descrever direitinho. Aqui uma outra lesão, uma massa, né? 7 centímetros já é massa. Aqui uma outra massa, né? Tem mais de 3 centímetros é massa. Essa aqui tem menos, é nódulo. Tá vendo? Esse aqui é um nódulo, esse aqui é uma massa. Tem efusão, então tá cheio de alterações. Outro nódulo, né? Tem até 3 centímetros, a gente descreve como nódulo. E aqui uma massa, e tem umas lesões císticas aqui também. E aqui tem vaso sendo comprimido, né? Carcinoma primário. Aí aqui também um histiosarcoma, uma massa bem grande no fígado aqui também, linfoma.
aqui um colangiocarcinoma, que é essa peça anatômica aqui. Então, tem várias apresentações, e vejam que tumores distintos têm aspectos muito semelhantes entre eles, né? Por isso que a gente não tem que ficar preocupando muito em descrever. Só quando a lesão é em alvo, a gente tem que descrever que é lesão em alvo. E no caso do cistoadenoma biliar, ou cistoadenocarcinoma biliar felino, a gente vai ter essa alteração bem característica, são vários cistos aqui no parênquima hepático, tá vendo? Vários cistos, são lesões focais, mas com várias lesões císticas, que na verdade são as vias biliares bem dilatadas, né? Então, isso é bem característico de cistoadenoma ou cistoadenocarcinoma biliar, no caso de gato. Gente, vamos parar por aqui. Vocês querem voltar? Deixa eu parar, interromper a gravação aqui.